Fala galera, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como você faz para assistir filmes e séries no seu computador. Talvez essa pergunta seja uma pergunta um pouco boba para algumas pessoas, né? Como assim assistir filme? É só clicar e abrir. Mas o processo não é tão simples assim, já que geralmente o computador não consegue executar os filmes que você baixa da internet e muito menos exibir as legendas sem que você faça alguns passos adicionais. E no vídeo de hoje eu vou ensinar que passos são esses, por que você precisa fazer eles e como fazer esses passos. Sempre que você vai executar um arquivo de vídeo no seu computador, você precisa de duas coisas, o player e o codec. E o que é o codec? O codec é como se fosse um arquivo que ensina o seu computador a ler aquele tipo específico de vídeo, como por exemplo um vídeo com extensão .mp4 ou .mkv. É como se você tivesse o conhecimento para ler algo em chinês, mas você ainda não tivesse o óculos. Então você sabe ler, mas você não tem o meio de como ler. E o player é justamente o meio pelo qual você vai ler, Alinhando então o conhecimento, do idioma, ou seja, o arquivo de codec, e o player, que é o meio pelo qual você vai ler o arquivo, você consegue então exibir os seus vídeos aí que você baixou. Então, se você conseguir fazer a instalação no seu computador, tanto do codec como do player, toda vez que você clicar para abrir um arquivo, ele vai abrir o player e esse player vai ver se no seu computador existe aquele idioma disponível para ele consultar. E o pacote que a gente vai instalar aqui hoje, ele vai justamente fornecer esses dois pontos, tanto o codec como o player, para que você possa ter aí a melhor experiência na hora de executar os seus arquivos de vídeo. Então vamos para a prática aprender como fazer. A primeira coisa é você acessar o link que está aí na descrição do site da Codec Guide. Esse é um site que eu já uso há muitos e muitos anos e sempre coloco nos computadores que eu formato, porque realmente facilita bastante na hora de você abrir aí os seus arquivos sem nenhuma preocupação, A ideia é justamente essa, você clicar, funcionar, sem você se preocupar com esse tipo de coisa. Mas esse passo é necessário somente uma vez e vez ou outra ele exibe alguma mensagem de atualização para você ter aí sempre o software mais recente. Então, olhando aqui para a tela, depois que você tiver aberto o site, você vai vir aqui nessa opção de download. Aí ele vai carregar aqui essas várias opções. E quais são essencialmente aqui as diferenças entre eles? Essa opção aqui, Basic, ela contém os idiomas, vamos dizer assim, Ela contém os codecs, mas ela não contém o player. No caso, esse não é tão interessante assim da gente baixar. O mais recomendado é essa versão aqui Standard. Essa daqui vai conter não só os codecs, como eu já falei, os idiomas, mas também o player, que é o Windows Media Player Classic. Ele é um player bem levezinho, que funciona tudo e que tem todos os recursos que você precisa para executar aí seus filmes e séries com legenda. Essas outras opções aqui de baixo nada mais são do que os codecs e os players e outras funções adicionais que eu não vou explanar aqui agora, mas se você souber o motivo por que você vai querer alguma dessas outras versões, você pode ler aqui em inglês a descrição, que elas vão funcionar basicamente da mesma forma como nos passos a seguir que a gente vai ver agora. Então, depois de selecionar aqui a versão que você quer, a minha recomendação é o Standard, Você vai vir aqui na opção de Download e você pode escolher qualquer uma dessas fontes aqui. Eu geralmente vou pela primeira mesmo. É que funciona, e como você vê aqui no cantinho, ele já vai fazer o download aqui do arquivo. Depois que você fizer então o download do arquivo, é só abrir ele já vai aparecer todas aquelas caixinhas aí de mensagem para você autorizar a execução, e você vai cair aqui nessa tela principal, Então é só você avançar, aqui ele vai te perguntar qual é o player preferido, você pode deixar assim mesmo, ou então muda para o player que você quiser. Lembra que aqui a gente está instalando o codec, o idioma, e o player, mas você não é obrigado a usar o player que vem aqui junto. Você pode usar, por exemplo, o VLC com os codecs que você vai instalar aqui sem nenhum problema. Mas a minha recomendação é que você deixe aqui do jeito que está mesmo. Só avançar então, ele vai aparecer aqui algumas opções. Se você quiser ler isso aqui com calma depois, selecionar a sua preferida sem nenhum problema. Aqui também nessas opções, pode ler com calma aí, selecionar a que você quiser, ou se você não entender muito, só avançar. A única coisa que eu gosto de fazer
é selecionar essa opção aqui, ó, de lembrar a posição do playback. Essencialmente o que isso aqui faz é, ele vai lembrar aonde você parou o vídeo. Então, por exemplo, se você está assistindo um filme, você tem que parar ali na metade, você fecha o player. Quando você abrir aquele arquivo de novo naquela pasta, ele vai começar aonde você parou e não vai começar do zero, né? Essa é a única opção que eu gosto de marcar. Depois, então, só avançar essas opções aqui. Se você não sabe o que elas significam, deixa do jeito que tá mesmo, só avançar. Aqui também da mesma forma, essa opção aqui de linguagem primária é interessante você colocar o português do Brasil, porque alguns arquivos de vídeo geralmente já vem com a legenda embutida. Então, por exemplo, digamos que você baixe lá uma série da Disney, né? Geralmente aquele arquivo de vídeo já vem com vários arquivos de legenda embutidos nele. Você não precisa baixar eles, né, por fora ainda. E dentre esses vários arquivos, qual é o que ele vai selecionar? Se você tiver marcado aqui o português do Brasil e lá existir esse, ele vai dar preferência para esse. Então você economiza um passo aí, né, na hora de executar os arquivos, caso exista aqui a legenda. Se não, ele vai fazer como ele sempre faz, que é buscar a legenda num arquivo externo, né, que já eu vou explicar como que isso funciona. Então, minha recomendação é só deixar aqui marcado o português do Brasil mesmo. Essa questão aqui das saídas é só um parênteses para se você tiver por um acaso algum dispositivo que vai executar o áudio aí em 5.1. Na sala de casa, por exemplo, eu tinha, né, um setup lá montado onde o computador é que transmitia a imagem para a televisão e o som para um receiver. E esse receiver era 5.1. Então eu precisava selecionar essa opção aqui, né, de 5.1. Ou então aqui a opção de ele executar o áudio da mesma forma como está no arquivo para que eu pudesse ter o som surround. Mas se esse não é o seu caso, você simplesmente quer ver o vídeo aqui no computador, ou você só tem o computador e a TV mesmo, você quer conectar lá o HDMI no computador e na televisão e assistir, pode deixar aqui em estéreo mesmo como tá, sem nenhum problema, e ir na opção de avançar. Ele vai aparecer um breve resumozinho aqui das suas configurações, confirmando tudo, só apertar em instalar e aguardar o processo. Depois do processo finalizado, é só você apertar aqui em Finish, ele vai abrir aqui uma tela, né, com algumas informações sobre a última versão, sobre atualizações. Pode fechar isso aqui, você não vai usar por enquanto. Agora vamos ver na prática então como abrir o arquivo, né, utilizando esse método aqui que a gente acabou de fazer. Então você está vendo aqui agora um filme que eu baixei, né, da internet. Você já sabe como baixar filmes. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal mais antigo, inclusive, tá na hora de refazer ele, mas que explica como você faz para baixar os filmes, né, e para colocar a legenda. Mas você pode baixar os filmes via torrent, você provavelmente já sabe como fazer isso. E as legendas, minha sugestão é um site que se chama legendas.tv, muito bom, utilizo ele há mais de 10 anos aí, acho excelente e é grátis, você pode fazer um donativo lá se você quiser. Mas resumindo bastante, o que você precisa fazer é colocar o arquivo de legenda na mesma pasta que o arquivo de vídeo e eles precisam ter exatamente o mesmo nome. Então o que eu costumo fazer é, você clica no arquivo, você aperta F2, né, para editar um nome, você aperta Ctrl C e aí você vem aqui no arquivo de legenda, F2 de novo e Ctrl V, que aí você vai colar aqui o arquivo e eles vão ter exatamente o mesmo nome. Quando eu abrir aqui então esse arquivo de vídeo, ele vai abrir o Windows Media Player Classic, ele vai procurar na pasta se existe um arquivo de legenda, desde que esteja com o mesmo nome, e ele vai automaticamente executar esses dois arquivos juntos. Então é só eu clicar aqui para abrir o vídeo e ele já vai executar o arquivo normalmente. If I would do that? Of course. You are a greedy capitalist. E é isso, pessoal, bem simples de fazer, né? Se você quiser exibir, inclusive, esse arquivo, né, na sua televisão, bem simples também. Todo mundo já sabe hoje como funciona o esquema de você conectar um cabo HDMI num notebook, num computador e ligar na televisão. Aí você usa como se fosse uma tela secundária, né? E você consegue arrastar a janelinha para essa tela secundária, dá 2 cliques para maximizar e é só curtir o filme. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa dica, se inscreva no canal para receber novas notificações e ative o sininho para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também, só deixar aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.